Fala galera, professor Fernando de novo na área e hoje a gente vai fazer um vídeo. Eu acho que ele é mais que necessário, né? Existem muitas dúvidas quando a gente fala de angiotomografia. E quando fala de anjo é o medo do profissional operador de tomografia, porque fala, meu Deus, eu não sei fazer exame, eu não consigo entender, eu não consigo interpretar. Eu não sei quais são as etapas para realizar, onde inicia, onde termina. E o objetivo hoje é para dar algumas dicas legais para que vocês possam, né, pensar um pouquinho mais antes de executar o exame. Então, eu vou dar algumas dicas, olhando aí primeiro pela câmera, depois mostrando aí diretamente no Smart como que a gente vai pensar nisso. Então, primeira coisa que a gente vai olhar é quando a gente tem algum exame de angiotomografia, independente de qual exame que for. Se for carótidas, se for da região cerebral, se for anjo de coronárias, se for anjo torácica, abdominal, ilíacas e membros inferiores. A gente tem que começar a criar umas etapas. Então, assim, para começar, primeira coisa que eu vou ver, qual o exame, quais as condições físicas do meu paciente. Se o meu paciente deambula, lógico, isso é extremamente importante. Observar o acesso venoso desse paciente e também começar a pensar na possibilidade de quais medicamentos ele pode tomar ou ele toma para que a gente possa fazer o exame. Então, se a gente for criar uma linha de triagem, eu sempre gostaria que vocês fizessem dessa forma. Então, primeiro, eu vou olhar todos os dados do meu paciente com todos os fatores. Níveis séricos de creatinina, de ureia, acesso venoso e todos os detalhes possíveis para a execução. Esse paciente está na sala. O que a gente vai preconizar antes da gente começar a fazer o exame? E aí é um ponto. Primeiro, quer dizer, seguindo, né? Segundo, eu preciso conversar com esse paciente. Não adianta simplesmente esse paciente estar deitado lá na sala e eu fazer de qualquer forma. Eu preciso entender as condições dele, eu preciso entender se realmente ele tem condições de fazer exame, se ele é colaborativo ou não. Lógico, se for um paciente entubado é outra coisa, mas eu preciso pensar nisso também, né? E também, né, seguindo aí as etapas, eu preciso conhecer a minha bomba de infusão, eu preciso conhecer o contraste que eu tenho, se é um contraste 300, se é um contraste 350, se é osmolar, se é hiperosmolar. Eu preciso ter esse domínio, eu preciso olhar para a bomba de infusão e olhar e falar assim, olha, dá para fazer tanto, não dá, é uma bomba de uma cabeça, é uma bomba de duas cabeças, e isso a gente tem que ter domínio. Feito isso, que é a etapa lá no gantry, eu vou sentar na frente do aparelho. E aí eu preciso entender a próxima etapa. Eu sei exatamente o protocolo para esse exame? Então eu sei onde inicia, onde termina, onde eu monitoro, qual HU, se essa aquisição está sendo fina, está sendo grossa, se a recon é fina, se a recon é grossa. Então, antes mesmo de eu começar a fazer o exame, de eu começar a fazer o scout, eu preciso observar isso. Por quê? Porque um erro no exame de anjo que é o primordial, que é que a galera tem. Ah, meu Deus, eu tenho medo de fazer exame. Tá, mas olha as etapas que a gente tem que seguir. E quando você estiver sentado na frente do comando, olha para os processos. Então, eu vou compartilhar minha tela para vocês entenderem um pouquinho dessa relação de como que eu vou olhar para o meu exame e como que eu vou olhar e interpretar. Então, eu estou usando o Smart Simulator da Siemens. Eu puxei previamente um exame de anjo de carótidas e vertebrais, mas isso poderia servir para todos os exames, tá? Eu estou fazendo rapidinho, eu aumentei o lente para a gente ter um scout um pouco maior, né? E previamente eu também já deixei pronto para a gente ganhar tempo. Se caso seja um Scout AP, eu já aproveito e faço um Scout em perfil para a gente ganhar tempo com isso. Então, já tenho um Scout AP, eu vou mudar a posição dele, vou fazer um Scout em perfil agora.
E vou deixar já bem legalzinho aí, para a gente ter o parâmetro exato para a gente usar as referências de programação do bloco de corte e também fazer as referências de programação da onde eu vou colocar o monitor. Então, tá bom. Vamos lá fazer o segundo scout. Então, agora eu tenho um scout em EP e agora eu tenho um scout em perfil. O ponto-chave disso é para que eu possa olhar para o meu exame antes de começar todo o processo. Então, o que é olhar para o meu exame? Então, antes de eu começar a guiar, dá 2 cliques no monitore. Observem qual o valor de delay que está para aquisição. Observe quanto de HU que está. Observe aonde eu vou projetar para fazer o monitoramento. Então, vou aumentar um pouquinho aqui, só para a gente. Vou dar uma janelada também. E aí? Então, legal. O meu delay, nesse caso, está um delay de 2 segundos. Tudo bem que é o que a gente usa aqui em sala de aula. Quanto que está de relação de timing, quanto que vai ser, é imediato, não está? Outra coisa, o monitore é só uma prévia. Onde eu vou monitorar? Então, eu vou monitorar, para fazer uma anjo de carótidas e vertebrais, que é esse caso, eu vou monitorar lá na região do arco aórtico, onde eu tenho a visualização da artéria aorta ascendente e da artéria aorta descendente. Ah, mas se fosse para crânio? Mesma coisa. E se fosse para tórax? No centro do tórax, ali na região da carina, igual a gente faz no TEP, só que o TEP vai projetado, né, basicamente, a gente monitora ali na região da carina, mas quando a gente pensa em anjo, a gente pode monitorar ali, só que na artéria aorta descendente, né? Então, para o TEP no tronco da artéria aorta, ou da artéria, no tronco da artéria pulmonar direita e esquerda, e a região da anjo a gente localiza ali para a artéria aorta descendente. Se fosse abdominal, olha, monitora a região da artéria aorta abdominal descendente, suprarrenal ou infrarrenal, aí depende muito do protocolo. Olha, se for anjo de membros inferiores, monitora um pouquinho antes da bifurcação das ilíacas. Então, tudo isso é um ponto que, lógico, se a gente for fazer isso, vai demorar muito. Mas beleza, então eu preciso entender onde eu vou monitorar inicialmente. Legal, eu estou colocando aqui um ponto de monitoramento, onde a gente vai observar a artéria aorta ascendente e a artéria aorta descendente. Putz, lindo e maravilhoso. A sequência é a sequência prévia que a gente fala com contraste. Esse ponto é muito importante, porque é o ponto exato que eu vou olhar de quanto tempo vai rolar esse período da aquisição. Então, assim, qual que é HU para esse exame? Né? Quanto que eu vou usar de HU para a execução? Olha, é um HU muito alto, é um HU muito baixo. Olha, eu vou usar um tempo de delay, quantos cortes vão rolar? Então, isso é muito importante. Então, a dica é, toda vez que eu for fazer o exame, com exceção de TEP, o sangue ele tem uma característica de um HU de no máximo até 55 HUs. Então, se eu monitorar exames que não são, que eu não preciso de uma forma tão imediata, com um delay de mais ou menos de 5 a 10 segundos, não tem necessidade de eu colocar um pico do HU baixo equiparando aí ao sangue. Então, ficaria bem legal a gente colocar um HU aí mais ou menos de 100 a 150 de HU, porque a gente conseguiria ter um valor legal do sangue e um volume rápido de aquisição aí do contraste. Então, é muito importante a gente ter isso. Então, onde eu vou monitorar? Qual é a sequência? Para onde está a aquisição? Quais são os parâmetros? E assim subsequente. Então, beleza. Vamos lá olhar todas as etapas. Então, a etapa do contraste. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Então, a etapa do pré-monitore. Olhar bastante a relação do delay e qual o tempo de delay para começar a monitorar. Isso aí depende de local para local. O tempo onde vai ser o processo de aquisição. Então, legal, quanto de HU que está? Qual delay que a gente vai ter? Então, vamos olhar certinho. Então, vamos em general, número de cortes, a gente tem a média de 30 cortes para aquisição. O nível de aquisição
do timing, deixa eu ver, ó, tem 10 segundos de delay num trigger, que aí da Siemens está de 100. Então, a gente tem 10 segundos de delay para fazer a aquisição e também a gente tem 100 de HU. Olha que legal. Então, a gente está dentro de um time bem legal, de 100 a 150, e a gente também está dentro de um tempo de delay legal. Ah, professor, posso fazer um delay mais curtinho? Dependendo do objetivo do exame, sim. Se caso não, não. Então, legal. Então, vou programar rapidão esse exame e vou colocar ele para adquirir. Então, vou monitorar lá na região do arco aórtico, ali no botão. Vou pegar a primeira etapa de aquisição. Como é uma anjo de carótidas, a gente vai pegar um pouquinho mais inferior, mais superior. Vou deixar bem organizado, lembrando que esse Smart ele é exclusivo para educação. Então, a gente não tem bomba de infusão aqui presente, mas a gente tem como se fosse uma simulação de uma bomba. Então, vou colocar para adquirir. Vou levar aí até o momento exato para monitorar. E vou começar a monitorar o meu exame. Colocando aqui, ele vai chamar, lógico, isso é uma simulação. Nessa posição, eu tenho exatamente artéria aorta ascendente. Nesse momento, artéria aorta descendente. E aí vou monitorar bem na região da artéria aorta ascendente, porque a gente colocou exatamente a posição. Feito isso, eu vou reforçar novamente, meu delay está de 10 segundos. Eu vou deixar um delay mais curtinho aqui, de 105 segundos, e o meu trigger está de 100. Então, de 100 a 150 está bem legal. E aí ele está pedindo para a gente preparar a injetora. Como nós somos uma forma de educação, eu vou colocar aqui a injetora, vou ativar ela, vou aplicar e vou deixar ela pronta para o processo. Então, nossa injetora está aqui, exatamente na posição. Vou colocar um go para a gente começar. Vou dar um enable para ativar a bomba e vou começar a fazer o processo. Então, ele vai começar a adquirir, ou vai começar a injetar contraste e vai fazer a aquisição que a gente espera. E quando bater aquele HU, mais ou menos, que o valor que a gente colocou, de 100 a 150 de HU, ele vai fazer a varredura para que a gente possa ter o exame aí da forma que a gente programou, da forma que a gente espera. Então, basicamente, eu quero que vocês entendam. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E aí eu volto olhando aqui para vocês. Gente, não precisa ter medo de fazer exame que trabalha com angiotomografia. Entendam o que você está fazendo. Olha para o paciente, olha para a sua bomba, olha para o tipo de contraste, olha para o protocolo, início, término, onde você vai monitorar, quais são os parâmetros, quanto de HU que você tem possível e impossível. Então, cada ponto ou cada etapa é suficiente. Não precisa se desesperar. O exame ele acaba se tornando simples se eu entendo o que eu estou fazendo. Se eu simplesmente falar, meu Deus, uma angiotomografia que eu faço. Não. Olha o exame, olha a solicitação, olha o paciente, olha os parâmetros, conversa com o paciente, explica o exame, senta, começa o exame, olha o protocolo, olha o HU, olha onde eu vou monitorar, olha o meu tempo de aquisição, olha o meu delay, olha todos os parâmetros. E a partir do momento que você tiver tudo isso em mãos, aí sim você faz o exame. E se mesmo assim aconteceu imprevisto, você está pautado em tudo que você fez, ou seja, eu fiz tudo certo, eu fiz todo o processo, infelizmente não aconteceu. Por quê? Porque fez o exame corretamente. E o último ponto que eu vou colocar é assim, lá onde eu trabalho, monitora fora. Não tem nenhum problema em você monitorar fora. É só você deixar o HU fora e perceber, quando o contraste pintou ali, é só soltar a aquisição manualmente que ele vai fazer o mesmo processo. Mas eu não consigo entender isso. O meu aparelho não possibilita. Deixa fora, vai olhando o contraste piscando. O contraste piscou, solta e está tudo certo. E com certeza você vai ter um exame excelente. Galera, é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Eu vou subir mais vídeos falando sobre angiotomografia no canal. Já coloquei alguns, mas eu vou colocar ainda mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar com os amigos profissionais que morrem de medo de fazer uma angiotomografia.
Gente, um grande abraço para vocês e vamos nos falando. Curtam, compartilham com os amigos. Um abraço, tchau, tchau.